muita gente falando que está comendo muito, que está comendo tudo, que está comendo demais, que está engordando, que como é que faz, porque a ansiedade, a gente sempre, né, voltando àqueles mesmos tópicos, aquele mesmo lugar comum de sempre, e aí quando se fala nisso, as pessoas, outras pessoas revidam de uma maneira um tanto grosseira ou violenta, de, deixa eu comer o que quiser, né? Em primeiro lugar, né, gente, eu deixo, ué, quem sou eu? Agora, a gente tem que tomar bastante cuidado, bastante cuidado. A gente tem que, eu acho que o meu intuito aqui, o que eu acho que eu tenho que fazer, é passar as informações certas, ou pelo menos que são mais cientificamente que estão mais cientificamente embaçadas ou que são endossadas por pessoas que costumam ter um pensamento científico de qualidade, né? Então, isso que a gente tenta passar para vocês, para entender um pouco como é que eu manejo dessa coisa toda, como é que eu, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. E eu gosto sempre de dizer que a maioria das coisas que eu falo, quer dizer, óbvio que eu acabo formando opinião minha, né, sobre as coisas, sobretudo que são da minha área de especialidade, né? A gente são muitos anos de prática, então a gente tem as próprias conclusões, tem as próprias ideias, mas quando se mistura a especialidade da gente, ou a área de trabalho da gente, se mistura a esse ambiente todo que estamos vivendo de semi-reclusão por causa de uma pandemia mundial, que é uma coisa que, óbvio que há centenas de teorias conspiratórias de quem inventou e quem trouxe se o vírus caiu da mesa de um laboratório. Eu já vi coisas assim, inusitadas, inacreditáveis, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem periodicamente na história da humanidade. Pandemias, como terremotos, enfim, vulcões, são coisas que acontecem, né? Causa, efeito, a gente sabe dos efeitos, mas das causas, a maior parte das vezes, ou da prevenção, ou do que faz, sabe, quando que vai acontecer de novo, a gente não tem como saber. Faz parte da nossa história, né, da nossa inclusão no nosso ecossistema, no nosso ambiente, e isso vai fazer parte sempre, né? Então, nós como espécie temos que ter estratégias para tentar nos proteger. Então, aquele negócio, você tenta não morar em áreas de risco de determinadas coisas. Algumas pessoas não têm jeito e acabam morando em áreas de risco para alguma coisa, ou para desabamento, ou tem cidades imensas no mundo, como São Francisco, que estão instaladas em cima de uma falha geológica, né, que aquilo pode tremer a qualquer momento. Tóquio, no Japão, né, tem muito isso também. Então, às vezes a humanidade age de uma maneira esquisita, né? O instinto de proteção parece que vai para as cucuias. Ou aquele negócio não tem jeito, você nasceu aqui, ou esse lugar que você tem para morar é por aqui que vai ficar e ponto final. Em relação à pandemia, haverá, claro, umas causas, suponho eu, ecológicas e desequilíbrio do meio ambiente, de consumo de animal selvagem, talvez. Parece que essa é a coisa mais apontada como uma possível causa, né? Uma mutação de um vírus que estava naturalmente presente, que fazia parte, né, dos patógenos de uma espécie selvagem. Mas só que nos encontrou esse vírus, como outros antes, como o SARS, como o MERS, como, enfim, né, que a gente chamava de gripe aviária, de gripe porcina, de gripe dos camelos, dos cabritos, sei lá. O ebola, né, que teve na África, que, por sorte, quer dizer, por sorte para nós, porque obviamente teve muitas vítimas, né? Por sorte para nós, não tinham o grau de contágio que essa Covid-19 tem, né? Que esse SARS-CoV tem, que é terrível, é imensa, né? E nós não só não estávamos prevenidos para uma pandemia, como muito menos estávamos imaginando que um vírus com potencial, digamos assim, agressivo ou de malignidade pela própria doença viral,
de médio porte, não é o ebola, por exemplo, né? Até parece que o vírus do SARS, do H1N1, tinha uma letalidade maior, né? O que está acontecendo com esse vírus que está provocando esse caos, essas mortes, enfim, essa desgraça toda que estamos vivendo? O que está parecendo que está acontecendo é que ele está provocando uma reação inflamatória absurdamente grande, que os cientistas estão chamando de tempestade de citoquinas, porque citoquinas é uma substância que é mediadora da reação inflamatória. Então, quando você tem uma secreção absurda de quantidade de citoquinas, você vai ter uma reação inflamatória brutal. E parece que é isso exatamente que está acontecendo com os casos mais graves de Covid-19. E com quem estão acontecendo esses casos mais graves? Enquanto aqui estamos nesse universo paralelo onde não há acordo das autoridades, por enquanto não temos ministro de saúde, as diretrizes são confusas, tem remédios aparentemente milagrosos que não são tão milagrosos assim. E o que nós sabemos? O que eu sei, eu estou passando para vocês e eu sei porque eu li de pessoas que sabem muito mais do que eu, que 70% dessas pessoas que estão tendo complicações graves são doentes metabólicos, são pessoas que sofrem de síndrome metabólica, de obesidade, de diabetes e de doenças relacionadas, né? 70%. É um número muito alto. E isso inclui idosos e jovens, tá? Porque, mais uma vez, o que veio da China falava muito dos idosos, o que veio da Itália também. Acontece que os idosos têm mais doença metabólica que os jovens, em países que têm um tipo de hábito alimentar, quer dizer, na China tem um hábito totalmente diferente daqui, a Itália usa muito a dieta mediterrânea. Então, uma coisa que a doença metabólica vai se adquirindo com a idade, né? com desgaste, né? Que era, na realidade, o que eu estava acostumada a ver. Eu tenho, acho que são 37 anos, né, de formada, 37. Então, na época que eu me formei, o que a gente chamava na época de diabetes do adulto, primeiro que era uma condição rara, e era uma condição que a gente via em pessoas de mais de 60 anos. E normalmente não eram aquelas pessoas que tinham um estilo de vida, era aquele coroa meio pinguço, meio que bebia, que tinha uma vida menos ordeira, digamos assim, né? Já não tinham um hábito de vida saudável. Essas pessoas desenvolviam diabetes do adulto. Quando eu me formei em 1983, né? E o que estamos vendo hoje? Crianças e adolescentes com resistência insulínica. 1 de cada 6 adultos com diabetes. 75% das mulheres adultas acima do peso. 60% da população com problema de sobrepeso. Com problema enfim, todas as doenças que se associam ao sobrepeso e à obesidade. Então, o que nós estamos tendo aqui? 3 pandemias, eu acho, conjuntas. Aqui já tinha de diabetes, de obesidade, de descontrole completo alimentar, de hábitos alimentares completamente esculhambados e uma permissividade, digamos assim, oficial, né, sobre o excesso de álcool, sobre o excesso de açúcar acrescido nos produtos industrializados, sobre a industrializada fazer o que bem entende. Essa permissividade e essa pandemia já existia, já estava instaurada, as pessoas sujeitas a remédio para diabetes, a remédio para o colesterol, a remédio para isso, a remédio para aquilo, já tínhamos isso. Chegou a pandemia de Covid-19 que nos pegou completamente de calça arriada como sociedade, né? Com um número de indivíduos suscetíveis a complicações que a gente nem sabia que eram. Quer dizer, a gente já sabia que essas pessoas eram população de risco para outro tipo de complicações, mas a gente não imaginava o impacto de uma doença infecciosa de aparição assim repentina, né? Desse porte. Ninguém esperava isso, nem aqui, nem na China, nem na Espanha, nem na Itália, ninguém. Pegou todo mundo com as calças na mão, a verdade é essa.
E começaram a acontecer, e aí eu acho que nós sofremos ainda de uma terceira pandemia, que é a desarmonia, né? A falta de acordo, a falta de entendimento, e transformar isso numa briga política, que, enfim, eu acho, não seria o melhor momento, né, para ficar brigando. Tanto tempo para a gente brigar uns com os outros, né? Tanto tempo para se embolachar e para coisa, que agora era muito mais interessante juntar forças, especialmente do lado científico, né? Mas enfim, estamos imersos nisso. Então, nesse salve-se quem puder, que a coisa toda virou, na minha opinião, virou um salve-se quem puder, né? O nosso instinto de preservação teria que falar mais alto, né? Teria que cada um tentar se proteger da melhor maneira possível. Só que ainda muita gente não sabe como fazer, e muita gente que sabe como fazer reluta. Por quê? Porque o vício de comida ruim fala mais alto, infelizmente, né? Claro, estamos assustados, estamos trancados, estamos nervosos, quer dizer, o que era a nossa vida até 2, 3 meses atrás simplesmente foi pro brejo, e isso todo mundo. Eu fechei meu consultório, estou tentando trabalhar online, vendo no que vai dar, porque como é que eu vou juntar a média de pessoas na minha sala de espera era de 5 a 10 pessoas lá sentadinhas, né? Mesmo você tentando atender na hora e tentando ajustar a agenda, sempre tem um atraso, sempre tem a pessoa que chega na frente, sempre tem a pessoa que vem só para dar uma palavrinha, o outro que vem pegar uma receita que esqueceu no outro dia, uma requisição de exame, acaba acumulando gente, com secretária, com recepcionista, com outras pessoas que trabalhavam na minha clínica, virou inviável, como é que eu vou me expor e expor as pessoas a essa aglomeração. Então, afetou todo mundo de alguma maneira, né? Claro, porque fulano precisa, todos precisamos trabalhar de alguma maneira, né? Todos, e não podemos. Fatos políticos à parte, a verdade é que virou um pandemônio, e isso nos deixou dentro de casa, ainda com a recomendação de não sair, de não espirrar, de espirrar no cotovelo, de você não se tocou no rosto, meu Deus do céu, vou morrer disso. Virou uma autêntica paranoia, as pessoas estão extremamente ansiosas, extremamente assustadas, e e eu estou vendo muito paciente que me liga se eu posso receitar alguma coisa, porque está tendo um ataque de pânico, e a gente tem que, de alguma maneira, tentar, né? Eu não posso fazer o que eu faria normalmente no meu consultório com um paciente com doença de pânico, que eu tentava acalmá-lo, encaminhar psiquiatra, psicoterapia. Nesses tempos a gente tem meio que, né, colocar lá um emplastro qualquer, dar um remedinho para quebrar o galho, alguma coisa, porque você não pode deixar as pessoas nesse sofrimento. E ao mesmo tempo as pessoas estão compensando isso com o quê? Com mais comida ruim. Muita mais comida ruim. Eu tenho visto, que eu estou falando, trabalhando online, você vê as pessoas pelo monitor, né, ou pelo celular. E eu tenho me assustado das pessoas algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que eu não revia, não tinha visto fazia uns 2, 3 meses, as pessoas como engordaram. Então, e o que está acontecendo? Gente, a pessoa não consegue sair da faixa de risco, não consegue sair, porque está ansioso porque está na faixa de risco, e ao mesmo tempo essa ansiedade faz com que continue comendo errado, porque persiste no erro, e continua comendo errado porque está se abastecendo de maneira errada, quer dizer, aquela ida para o supermercado que virou uma operação de guerra, de máscara, de luva, de álcool gel, de fazer fila na porta, virou uma complicação enorme, e a pessoa, depois de passar por esse calvário todo, naquele medo que você passa mais tempo fugindo dos outros e não querendo encontrar com ninguém conhecido para que não te dê nem bom dia, porque não sei o quê, a gente continua carregando para casa as mesmas porcarias de sempre. Né? A pessoa que me diz, porque eu não consigo emagrecer, porque no meio da tarde me dá aquela vontade de comer uns biscoitinhos, só porque os biscoitinhos já estão lá, porque né? Então, mais uma vez, eu quero voltar a essa reflexão que eu já fiz aqui várias vezes. Gente, nós temos que nos proteger individualmente, porque o nosso universo, e eu acho que aqui agora
temos um universo ainda um pouquinho mais confuso do que o resto do mundo, apesar de ser uma pandemia mundial aqui por várias circunstâncias. A coisa está um pouquinho mais confusa, então isso também contribui a aumentar muito a ansiedade das pessoas, porque na hora que você não tem uma diretriz concreta, só tem informações confusas de gente berrando do lado, gente que se tranca em casa, gente que sai em carreata, você fica lá, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Então isso contribui com essa sensação de desamparo que a gente sente. Na realidade, o que a gente sente é desamparo. Quer dizer, eu corro para onde? Se eu vou no hospital, o hospital está lotado. Se não tem um líder que me diz o que eu tenho que fazer, porque um diz uma coisa, porque outro diz outra. Se eu vou na farmácia determinado remédio no coisa, e tem a pessoa aqui que quer perder gordura localizada, continua a coisa, e que dicas? A dica é come direito porque não tem gordura localizada. Não tem gordura localizada. Gordura não é uma coisa que tenha CEP, comprovante de residência. Gordura é gordura. Se você tem gordura localizada, é porque você tem gordura demais. Se aquela gordura está protuberante lá e está incomodando, é porque está sobrando panícula adiposo aí. E você tem que queimar a gordura de maneira geral. Então você não tem que comer pão, nem biscoito, nem açúcar, nem besteira, você tem que comer comida de verdade, é bem simples, né? Aliás, isso serve para qualquer um. Para o diabético, para a pessoa que quer ter uma gordura localizada, para a pessoa que está 10 quilos acima do peso, para quem quer ter uma vida saudável. A dica é sempre a mesma. É tão simples, gente. Tão simples. Inacreditavelmente simples. Então, você quer emagrecer. E emagrecer pode ser perder 15 quilos ou pode ser perder aqueles 3 quilinhos que estão lá, meio aquele pneuzinho, porque um dia ainda nós voltaremos a usar biquíni, né? Não como agora é só pijamão e chinelo, mas no futuro breve, espero eu, a gente vai poder voltar a frequentar praia, botar biquíni, então aqueles quilinhos vão estar lá. Mas a conduta é sempre a mesma, é comida de verdade. Quer dizer, quem está comendo um monte de besteira e que está comendo pão e biscoito e bebendo refrigerante, fazendo uma macarronada enorme porque está ansioso e aquilo parece que acalma e papapá, e quer melhorar a saúde, que dá uma diminuída nessa taxa de risco, comida de verdade. Começa a comer carne, legumes, verduras, algumas frutas, beber água. Evita tubérculos, porque eles têm um alto teor de amido e sobretudo evita açúcares e farinhas, tá? Bacon, carne de porco, né, meu Deus, da onde eu venho, a gente quase não tem, eu sou de uma ilha, né, no Mediterrâneo, e a gente tem pouquíssima carne bovina, toda a alimentação, dieta mediterrânea baseada em carne de porco. Bacon, se você comprar aquele bacon da feira que não é defumado e você está evitando colocar excesso de carboidrato na alimentação, não tem nada demais. E queijo curado, porque o queijo curado não tem lactose, já tem impacto menor na insulina e você pode comer ele tranquilamente, porque é uma coisa que acresce sabor, que tem salzinho, eu acho que o queijo é tudo de bom, né? Outra pessoa tinha me perguntado antes no feed sobre a massa muscular, sobre a perda de massa muscular ou sobre o ganho de massa. Então, eu vou ponderar aqui, que é uma pergunta que me fazem muito, né? O que eu como para ganhar massa muscular, o que eu não como para não perder massa muscular. Então, a gente tem que fazer primeiro uma diferença básica entre o que é perder massa muscular, o que é sarcopenia, quer dizer, que é aquela deterioração da funcionalidade, não só da quantidade, como da funcionalidade do músculo, né, que acontece sobretudo ou em pessoas que realmente estão muito malnutridas, com muita deficiência de proteína, mas sobretudo no nosso meio isso acontece quando a gente tem deficiências hormonais, por exemplo, menopausa, andropausa, né, esses hormônios anabólicos de alguma maneira, né, ou somatopausa, hormônio do crescimento, enfim, quando a gente sobretudo chega a algum pico de idade onde os hormônios começam a entrar em declínio, a gente de fato perde massa muscular e diminui a capacidade de recuperar essa massa muscular, né?
E isso um pouco diferente daquela pessoa que quer ficar mais sarada, que quer crescer mais e por alguma razão não consegue. São coisas diferentes. Primeiro, nós temos um limite fisiológico. Eu não diria um limite, mas nós temos uma barreira fisiológica, né, até a qual nós conseguimos chegar fazendo alimentação adequada, fazendo um aporte adequado de proteína. E um aporte adequado de proteína, isso é importante salientar. É importante não só para o ganho de massa, tá? Nós temos que comer proteína, sim. E nós temos que comer bastante proteína. Porque uma das falácias de nutrição que eu mais escuto, aí vai ser proteína demais. Gente, o que é proteína demais? Quem que sabe, para começar, o que é proteína demais e por que dizem que isso vai fazer mal ao rim? Em primeiro lugar, isso não é verdade, né? Nem é proteína demais, porque você tem que realmente comer muita carne, né, para ser proteína demais. Porque não é o total de peso em carne que você come que é proteína. A proteína de verdade, mais ou menos 30, 40% daquele total de carne que você comeu. Então, num bife de 100 gramas, você está comendo mais ou menos 35 gramas de proteína. Tá? Nós estimamos que uma quantidade de proteína adequada é algo entre... Quer dizer, as recomendações oficiais falam de 0,8 gramas por quilo por dia. Mas as oficiais, primeiro que estão muito por baixo, e elas são, é para evitar que a pessoa realmente se deteriore, para evitar que a pessoa tenha carência, tá? O número adequado, a quantidade adequada está muito acima disso, entre 1,2 até 1,7, 1,8 gramas de proteína por quilo por dia, é considerado uma boa média. Sendo que gente que se exercita bastante, gente que tem uma atividade física adequada e tal, 2,5 gramas por quilo por dia vão tranquilamente, né? E tem outra coisa, a gente não precisa pesar e medir todo dia o tamanho do bife que está comendo, porque naturalmente vai ter aquele dia que você está a fim de fazer um churrasco e você vai se alimentar única e exclusivamente de carne, e você vai comer mais proteína do que isso. Mas no outro dia você vai comer só um omelete ou uma salada, então você vai comer menos. Então não é essa coisa de andar com uma balança e uma tabela, pesando e medindo o que você vai comer no dia a dia. É adotar um pouco de bom senso, né? Então, em relação à massa muscular, se a pessoa está menopausada ou andropausada no caso dos homens, né? Vai ter uma tendência maior a perder, porque aí você não só não forma, que nem a osteoporose, você não só não coloca cálcio no osso, na osteoporose, como na menopausa tem a tendência a perder muito mais. Com o músculo acontece a mesma coisa. Se não houver o estímulo hormonal adequado, nós vamos perder mesmo, não é que não vamos conseguir formar mais músculo, que nós vamos perder. Então, o exercício físico de força é fundamental. Eu diria que é fundamental em todas as faixas etárias, mas especialmente quando a gente já começa a virar os 35, embicando os 40, aí tem que puxar ferro. Coroa, então, tem que puxar ferro mesmo. Por uma razão simples, porque precisa continuar andando e precisa continuar conseguindo amarrar o sapato ou se abaixar para pegar alguma coisa. Se a pessoa não trabalha força, vai perder toda essa funcionalidade muscular. Diferente é da pessoa que quer ganhar massa por um motivo basicamente estético, né? O ganho de massa por motivos estéticos, porque é mais bonitinho, porque está mais na moda, está sarado, está parrudinho, ter coxa definida. Aí um programa é um programa totalmente diferente. Primeiro que aí tem que ser feito um estudo do biotipo dessa pessoa. Tem que retirar do estilo de vida coisas que atrapalham. Assim, muito por cima, eu diria que uma delas é a pílula anticoncepcional. Mulher com pílula anticoncepcional vai ter muita mais dificuldade para ganhar massa. Tem que ter um programa de exercício físico muito bem elaborado. Não é só ir na academia puxar ferro, diria eu. Você tem que ir puxar ferro sabendo o que está fazendo, orientado por um bom profissional, por um bom educador físico, para realmente ter ganhos consideráveis, né?
E, eventualmente, em pessoas de mais idade, se pode considerar algum tipo de modulação hormonal, ou algum tipo de reposição hormonal quando necessário, né? Ou quando essa perda for muito grande, se não houver contraindicação específica. Né? Mas isso já é uma coisa que eu sempre digo, isso é uma coisa tipo en passant, porque isso é uma coisa que você só vai fazer num consultório médico, bem assessorado, enfim, bem programado especificamente para qualquer pessoa. Né? E nós temos um biotipo com o qual nós vamos ter que brigar. Então, aquela pessoa que é muito magra, que tem, que cresce pouco, essa pessoa vai ter que malhar muito mais e vai ter que comer de uma maneira muito mais medida e pesada do que aquela pessoa que ganha músculo com facilidade. Isso como tudo, né? Tem gente que vai demorar mais para perder mais, respeitá-las e agir em concordância. Eu estou aqui respondendo a pergunta que me fizeram antes. Quer dizer, não há uma fórmula mágica. Qual é o suplemento? Todo mundo pergunta qual é o suplemento sempre, né? O que eu tomo? Você pode tomar suplemento? Pode tomar suplemento. Mas a essência de qualquer suplemento é basicamente ser um plus, ser um a mais. Então, se você não está comendo adequadamente, não adianta se entupir de whey se você não consome a quantidade de proteína adequada durante as refeições. O whey vai passar a ser aquela proteína de uso comum, digamos assim. Né? Então, antes de pensar em tanto suplemento, pensa num bife. Mesma coisa para emagrecer. O que eu tenho que tomar para emagrecer? Muito mais importante é o que você tem que deixar de fazer para emagrecer. Você tem que parar com açúcar, com cerveja, com bolo, biscoito, bolacha, pão, massas, pizza. Parar. Mas é que eu gosto. Não vai emagrecer. Porque não é uma coisa negociável. Quer dizer, são coisas que vão fazer todo o nosso corpo ativar um mecanismo de formação de gordura corporal. E para desativá-lo, para a gente virar essa chave do modo armazena gordura para o modo queima gordura, tem uns requisitos nutricionais sine qua non, quer dizer, sem os quais não acontece. O primeiro é um certo déficit calórico. Claro, você pode fazer ou comer muita pouca caloria, quer dizer, comer muito pouco, aí você vai emagrecer, vai morrer de fome. Ou você pode fazer um pouquinho de déficit calórico e diminuir esse carboidrato todo da alimentação. Porque, claro, se você passar o dia inteiro somente com uma fatia de pizza, óbvio que você emagrece. Mas você vai ter um estado nutricional lamentável e uma fome de subir pelas paredes. Vai estar comendo a coisa errada. E o resultado vai ser, claro, magro, mas magro se arrastando, né? Então, a maneira certa de fazer um pouquinho de déficit calórico, nós temos que fazer déficit calórico para emagrecer, mas se você consegue arrumar a tua alimentação em volta de proteína, em volta de vegetais que crescem acima do solo, de gorduras boas, de se acostumar a beber água, de não fazer excessos alcoólicos absurdos. Se você consegue estruturar a tua vida em relação a isso, vai ficar tudo muito mais fácil. Vai ter teu déficit calórico, você vai conseguir comer 2, 3 vezes ao dia, eventualmente você vai conseguir fazer um jejum. Alguém me pergunta aqui qual é o ideal do jejum. Não tem ideal. Não tem ideal. Porque primeiro, comida de verdade. Aprender a se identificar com a fome real e não com a vontade de comer e com a vontade de beliscar e coisa. Colocar dentro de casa só aquilo que você pode comer e comer comida de verdade. Quando você já estiver em contato com a tua fome real, estiver nutrindo o teu corpo adequadamente, aí você pensa em, eventualmente, não é obrigatório, mas se você de fato quiser tentar a prática do jejum, porque ela de fato tem benefícios, né? Tem bastantes benefícios, aumenta bastante, acelera bastante a queima de gordura, tem toda a parte de biogênese mitocondrial, tem toda a parte de autofagia celular, de benefícios na longevidade, então uma série de benefícios na prática do jejum. Mas para você implementar o jejum, primeiro comece comendo direito, nutrindo o teu corpo adequadamente. Porque fazer jejum não quer dizer simplesmente deixar de comer a esmo, não quer dizer você se privar
dos nutrientes mais adequados para o teu corpo. Você tem que comer direito, você tem que se nutrir adequadamente e você pode fazer isso muito bem comendo unicamente 2 vezes ao dia. Mas o primeiro requisito é aprender a comer direito. Então, tem um período de jejum ideal? Não tem o ideal. Depende muito de como você vai começar, depende muito do teu estado quando você começa, da tua reserva, as tuas reservas, por exemplo, de gordura. Se você está muito acima do peso, o protocolo é um. Pessoa que está abaixo do peso, na minha opinião, não faça jejum. Quer fazer um treino intenso de força e ganhar muita massa muscular, talvez jejum não seja a estratégia adequada para você. Se está grávida, se está amamentando, se está fazendo tratamento para o diabetes, definitivamente o jejum não é uma estratégia para você. Então não tem uma coisa ideal, não tem uma fórmula, um protocolo. Você pode ter, eu sempre falo assim, que o protocolo de jejum, 16, 18, 24, 36, 7 dias, 2 vezes, é uma coisa a qual a gente vai se adaptando individualmente. Primeiro, comer direito. Entender como você vai funcionar com a prática do jejum, ver qual hora que você tem mais fome, se você acorda sem fome, se você de repente não tem fome à noite, qual a melhor hora para você simplesmente não comer, né? E depois você começa a parar esse horário e ver como você se sente, é escutar o corpo. A gente está muito virado para as coisas de fora, né? Em todos os aspectos. A vida que eu tinha, porque eu ia no bar, porque eu ia não sei o quê, porque eu fazia, porque eu comprava, porque eu acontecia. Isso também é uma grande causa da ansiedade agora, quando a gente se vê trancado dentro de casa e de repente o que nós temos dentro para preencher? Quando falta o bar, quando falta a compra, quando faltam as pessoas em volta. Será que nos preenchemos? Né? Então... Né? Nos preenchemos com comida lixo, nos preenchemos com amizades tóxicas, nos preenchemos com gadgets, com despesas, Então temos que ver também do que tem fome de quê, né? Como dizia a música. Deficiência de vitaminas se faz low carb high. Não sei. Quer dizer, se você se alimenta bem, dificilmente você vai ter deficiência vitamínica. Mas... depende do teu histórico, depende de onde você vem, depende quer dizer, aquela pessoa que, por exemplo, vem de uma alimentação muito bagunçada, onde comia muito açúcar, muito trigo, isso pode ter afetado a secreção ácida do estômago e essa falta adequada de secreções gástricas pode levar a deficiente absorção de determinadas vitaminas e minerais. Então, essa pessoa pode estar sujeita a, durante um tempo ainda, não está absorvendo adequadamente, porque isso leva um tempo para se recompor. Então, você pode eventualmente ter uma deficiência vitamínica, né? Ou de alguma coisa, assim. Depende muito do histórico de cada um, né? Não pela alimentação que eventualmente a pessoa está fazendo agora, que pode ser muito boa, mas, eventualmente, porque você já vinha com um histórico de deficiência, né? Então, isso tem que ser estudado individualmente. A pessoa tem que se controlar para não perder muito peso. Então, tem assim mais ou menos 15% das pessoas, a maioria das pessoas tem mais expressão de receptor de insulina na gordura corporal e acumulam gordura com facilidade. Mas mais ou menos 15% das pessoas tem uma diferente expressão de receptor de insulina, são aquelas pessoas que perdem muito peso com facilidade. Então, uma boa estratégia para essas pessoas, às vezes, é aumentar um pouquinho mais, em vez de aumentar o carboidrato, aumentar um pouco mais a energia que se obtém das gorduras boas. Colocar mais abacate, colocar mais coco, colocar mais amêndoas, mais castanhas na alimentação, né? Qual o alimento para diminuir a ansiedade e melhorar o sono? Bom, primeiro temos que ver quais os alimentos, o que pode te atrapalhar. Né? Eu diria o açúcar, o café com açúcar, tudo que é estimulante, chá, guaraná, essas coisas, café, pode te atrapalhar. Se você está com um problema metabólico, porque come açúcar demais, porque come farinha demais, tudo isso pode te atrapalhar, tanto a ansiedade quanto o sono. Em relação a ajudar
Alface ajuda à noite. Às vezes aquele copinho de leite para quem não tem intolerância à lactose ou iogurte. Mas basicamente, se você está com uma síndrome de ansiedade e está com um sono muito ruim, você tem que estudar isso melhor do que simplesmente esperar um alimento. Algum chá também ajuda, mas não tem nada milagroso nesse tipo de receitinhas caseiras, né? Se você não está conseguindo dormir e a ansiedade está tomando conta, tem que estudar melhor isso, tem que fazer uma coisa mais individualizada para você, né? Frutas low carb, então, frutas low carb são aquelas que tem pouca quantidade de açúcar, como tudo na low carb, né? Pouco açúcar. Então a gente escolhe para fazer uma alimentação low carb, dá preferência àquelas frutas que têm menos quantidade de açúcar, que são basicamente o coco e o abacate, que tem praticamente zero, morangos, frutinhas vermelhas, pitanga, acerola, ameixa fresca, né, que tem menos quantidade de açúcar. A gente também tem que levar em consideração a carga glicêmica, então se você quer comer outra fruta na low carb, come pouca quantidade. Se você quer comer uma fruta que tem mais açúcar, tipo, você pode chupar meia laranja, mas não é conveniente fazer um suco de laranja com 4 laranjas, por exemplo, que pode te tirar um pouco do rumo, porque vai ter muito açúcar. Então, primeiro daquelas frutas que tem pouco, que são as frutas chamadas low carb ou cetogênicas, né? Maracujá, limão, coco, abacate, morango, frutas vermelhas, que você pode comer sem muita preocupação, ou se você escolher um dia eventualmente uma outra fruta, não fazer aqueles pratões de fruta, ou não comer muita quantidade. E se comer uma porçãozinha pequena de fruta, acompanhada de alguma coisa que talvez tenha um pouquinho de proteína, um pouco de gordura, para dar uma melhor administrada nesse carboidrato que vai entrar e ele não entrar assim em enxurrada, né? Chás ajudam a emagrecer? Não. Se você continua comendo para engordar, o chá não vai te fazer efeito nenhum. Alguns chás podem ter um efeito levemente diurético. Então, como quando a gente come muito açúcar, quando a gente come muito doce, quando a gente come muita farinha, faz uma grande reserva de glicogênio, que é a maneira que o corpo armazena açúcares, e quando você tem muito glicogênio, você vai ter muita água, porque o glicogênio é uma molécula que tem muita avidez pelas moléculas de água, né? Então você vai estar retendo líquido. Então algum chá pode ter a sensação de que você vai fazer mais xixi, que é um pouco de alívio, mas nenhum chá desinchar ou chá ou qualquer coisa vai fazer o corpo queimar mais gordura corporal. O que faz o corpo queimar gordura corporal é uma atitude alimentar que faça diminuir a insulina, aumentar o glucagon, mobilizar os triglicerídeos que estão dentro das células gordurosas e quebrá-los. Isso sim é queimar gordura. O resto, um pouco de canela em pó é ótimo. Eu acho que tudo que dá sabor, a canela tem um leve efeito termogênico, mas quando a gente fala efeito termogênico dos alimentos, né, as pessoas dizem, alimentos que queimam gordura, né? Eu acho que a pergunta também anterior diz um pouco a respeito disso. Você tem que pensar que tudo que queima a gordura é um efeito de 2, 3% de menos até 0, alguma coisa por cento. E você comeu 2 pães franceses e botou geleia em cima. De que esse 0,2% de uma canela, por exemplo, vai fazer? Nenhuma diferença. Né? Agora, para colocar no café, coisa para dar sabor, para dar paladar, para te fazer gostar das coisas, para você sentir prazer, aí é ótimo. Pimenta, canela, são alimentos termogênicos? São, mas eles não conseguem se contrapor a uma alimentação equivocada. Isso tem que ficar muito claro, porque se você faz um aporte calórico enorme, ingere uma quantidade grande de calorias, de açúcares e tal, aquela coisinha, aquele pouquinho de efeito termogênico do café ou do chá ou da canela, ou sei lá, do guaraná que seja, vai ser insignificante em comparação com o que você ingeriu, tá? Então, não existe alimento para queimar gordura, não existe chá para queimar gordura, o que existe é uma atitude alimentar que deixe de acumular em primeiro lugar, quer dizer, que diminua a insulina, e o que estimula a insulina são esses carboidratos mais refinados,
E faça aumentar o hormônio antagônico da insulina, que é o glucagon, que esse sim vai fazer as células de gordura soltar triglicerídeos, e esses triglicerídeos vão ser quebrados e vão ser usados como forma de energia. Isso é que é queimar a gordura de fato. Se nós não temos esse tipo de atitude alimentar, qualquer suplemento, qualquer chá, qualquer listinha de alimentos que aparece em revista de boa forma, ou de barriguinha de biquíni, ou de artista de Hollywood, não serve para nada. Porque é toda uma questão de leis da termodinâmica, uma questão de armazenamento de energia, de funcionamento hormonal. Não existe nada milagroso, né? Não existe você se alimentar mal e depois colocar uma cinta que te vibra toda e aquilo vai desaparecer. Não vai. Não vai, porque assim vai ficar mais chacoalhado e aquilo pode te dar até, que nem drenagem, te dá uma sensação de alívio temporário, porque você de fato vai te descongestionar um pouco esses tecidos que estão entupidos lá de líquido, mas isso não vai resolver o teu problema. Então, o que resolve o problema é uma atitude alimentar adequada. O resto sabe, tá sobrando dinheiro, joga no meu lixo que tô precisando, não vai se jogar no qualquer lixo por aí, tá? Não, chás que desincham, quem nunca comprou produto milagroso na internet, quem nunca, né? Não servem, gente, não servem para nada. Isso se não tiver algum que ainda vai endossar um piriri ou coisa do gênero. Então, a única coisa que realmente funciona para emagrecer, para ter uma boa imunidade perante a pandemias ou ter fazer uma boa prevenção de outro tipo de doenças. A única coisa que funciona é comer direito, comer limpo, comer comida de verdade, bicho, planta, beber água e não se entupir de pizzas, bolos, cervejas, doces, refrigerantes, porque isso não há o que contrarresta isso, não há, sabe, que nem você fazer uma bolha porque o sapato apertou, você vai ter que esperar essa bolha sarar para poder usar aquele sapato de novo, e mesmo assim você vai ter que levar o sapato para o sapateiro e colocar naquela forma para largar. Então, não existe nada milagroso. É que nós queremos isso. Nós temos essa coisa imediatista de querer a pílula mágica para curar a gordeza, para curar o Covid, para curar o raio que parta. Não existe. Não existe. E quanto antes a gente acreditar nisso, entender isso, quanto antes a gente entender que somente uma atitude alimentar adequada vai nos prevenir de muita coisa muito ruim, e deixar de usar o pretexto da hora, o pretexto de que agora tenho trabalho demais, o pretexto que agora tenho trabalho de menos, o pretexto que nunca estou na minha casa, o pretexto que estou em casa o tempo inteiro, o pretexto de que eu estou com saudade dos meus filhos, o pretexto que não aguento mais o meu filho dentro de casa. Quando a gente não parar de usar pretextos e inventar, imersos no vício da comida lixo, não há nada que resolva, nada. É tão simples que é até ridículo, né? Comer direito, comer comida, comer o que a humanidade sempre comeu durante milênios, de esquecer de margarinas, de óleos vegetais, de comidas prontas, de aprender a cozinhar o básico, né? Isso é fundamental, aprender a cozinhar o básico. Agora, por exemplo, eu tô com mais tempo, estou em casa o tempo todo, aí eu peguei um pedacinho, um pequeno canteirinho que eu tinha aqui, e eu estou fazendo uma horta. E eu estou fazendo uma horta, depois dos meus stories, eu não comprei uma semente, estou usando as raizinhas do jeito que vem, né? Aprendendo a fazer raiz de cebola, de cortando a raiz do alho poró, da cebolinha, do alface que vieram do mercado, deixando na água 1 ou 2 dias, plantando na terra, está dando super certo. Então, acho que quanto mais a gente sair da caixinha, porque eu não tenho como, porque comida orgânica é mais cara, que você pode cultivar um monte de coisa num vaso, por exemplo. E aí você se entretém com isso e ainda tem lá uns tomatinhos orgânicos, você tem a tua pimentinha, você pode fazer um monte de coisa que vai te entreter melhor do que ficar na frente da televisão comendo um monte de besteira. Então, olha,
Serlane está fazendo uma alimentação consciente e está dando certo. Óbvio, porque é a única coisa que dá certo. Tá de parabéns, Serlane. Muito bom. No caminho, mas pela idade. Ah, não vem com a idade, não. Não comece, não toma colágeno, não. Come direito. E sabe que uma coisa que ajuda muito na flacidez? O jejum intermitente. Agora, flacidez bem com a idade. Não tem jeito. Tem um pouquinho, sempre tem. Né? A cápsula de colágeno é a pior enganação do mercado, na minha opinião, porque na realidade são qualquer proteína animal liofilizada, qualquer resíduo de proteína animal liofilizado, encapsulado e dizendo que é milagroso. E alguns deles extremamente caros, né? E claro que vai ter muita gente, mas eu comecei a tomar cápsula e melhorei muito. Nunca deixe de acreditar no efeito placebo, né? E fazer musculação, obviamente. Quanto mais cresce o músculo, mais melhora a flacidez. Certamente, né? Então, deixa eu ver as horas aqui, gente. Porque, opa, daqui a pouco vão me cortar aqui. Então, porque eles avisam assim, tipo, com 10 segundos, tipo, acabou. Então, eu vou deixar vocês por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Me manda aqui sugestões para a live, coisas que vocês quiserem falar. Cuidem de vocês, comam direito, por favor, que todos vocês, todo mundo é muito necessário. Então a gente tem que estar preparado para encarar essa peste que nos abateu aqui. Então, coma direito, come limpo, que você vai ficar muito, muito longe dessa faixa de risco. Tá bom, gente? Fiquem bem. Obrigadíssima por assistirem. Obrigada pela companhia de vocês. Beijo grande.